Olá, eu sou Flávia Machado, sou de Sorocaba e eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos bater um papo com uma profissional muito top, uma grande amiga, Carla Angélica. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Tá bom. Carla, conta aí pra gente, nós vamos entrar aí na tua carreira daqui a pouco, né? Você já cresceu autônoma e tal, filha de artista plástica, pinta quadros, né, tal, e você podia ter escolhido um montão de modelo, Miss. Por que você acabou escolhendo direito? Então, direito é uma profissão apaixonante, né? Na época, adolescente, assisti uma novela, vi uma juíza e falei, quero ser juíza, quero fazer magistratura. Mas daí, na metade do caminho, você começa a mudar de opiniões, começa a pensar no que pode ser feito. Como é uma área que ter diversas profissões que eu poderia escolher, eu acabei sendo professora e advogada. Legal, bacana, legal. Entendi. E na hora que você tinha que escolher as vertentes, explica aí para os nossos internautas quais as vertentes aí da área jurídica. Então, em primeiro lugar, você faz direito para ser advogada. Mas você também pode ser delegada, pode ser juíza de direito, você pode ser promotor de justiça, você pode ser defensor público, você pode ser procurador público também. Todas essas carreiras você precisa ter feito direito. E você pode ser professor também de uma universidade, pode da ser graduação. Desembargador também. Então, é que desembargador está na carreira de juiz. Ok, entendi. Da magistratura. Você começa como juiz, aí você é promovido, vira desembargador. Uma outra promoção seria de ministro dos tribunais superiores. Okay. Mas todas elas estão dentro da carreira da magistratura. Certo. E você pode ser professor também de graduação e pós-graduação. Ok, entendi. Como eu sou atualmente. Perfeito. Eu sou advogada, sou professora da graduação e da pós-graduação. Tá. E as escolhas aí dentro, você tem penal, você tem várias derivações dentro do campo. Na verdade, você pode ser criminalista. Quando eu acabei a faculdade, eu tinha muita paixão por crime, que a gente acaba vendo na novela, na TV, nesses telejornais, nos filmes, aí você fica meio que apaixonado por isso. Eu gostava muito da carreira criminal. E, na verdade, eu fazia advocacia criminal logo que eu me formei. Legal. Mas depois de alguns anos eu acabei mudando, fui fazer a área civil e a área tributária numa grande empresa. Mas menos tempo eu acabei saindo da área civil, fui fazer a carreira trabalhista, que eu não conhecia nada, mas eu fui trabalhar num sindicato, que aí fui obrigada a conhecer. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Depois resolvi fazer mestrado, porque eu queria dar aula. Mas você tem muitas áreas. Você tem a área civil, você tem a área trabalhista, a área previdenciária, a área criminal, a área tributária, a área de direito ambiental. É uma infinidade muito grande. Direito digital também, né? Direito digital, que é o mais moderno agora, que tem poucos profissionais e precisa de mais profissionais. Exato. E tudo é muito diferente uma da outra. Então, o direito parece que você fez, lógico, quando você faz a graduação, você faz de forma geral, você conhece um pouquinho de cada coisa. E tem que estudar bem a Constituição. E aí a Constituição, todos temos que conhecer, né? Certo. E tem direito constitucional, também tem uma área do direito que estuda só o direito constitucional. Mas para você ser especialista numa área, você tem que estudar muito essa área, como fazer uma pós-graduação, mestrado, se possível, dentro dessa área, doutorado, porque o direito é muito diferente em cada área de atuação, muito. Parece que a gente nunca nem viu aquilo, quando você, por exemplo, vai estudar direito digital, parece que a gente não conhece nada, a gente vai conhecer só o muito básico, né? Aquelas áreas muito simples dele, aquela linguagem mais simples, porque é muito diversificado. Bastante, né? Muito, muito diversificada, e a gente acaba achando que a gente não conhece nada do direito quando a gente tenta mudar de área, né? Fica bastante complicado. Entendi. E aquele que é generalista acaba não conhecendo nada, porque ele sabe de tudo um pouco e não sabe nada profundamente. Então,
Para você aprofundar realmente numa carreira, você precisa estudar bastante. Você precisa fazer uma pós-graduação, um mestrado, Legal, que te autoriza também a lecionar depois do mestrado, né? Fica mais sem fácil. dúvida. Aninha, fala um pouquinho sobre o direito civil, que Civil. acho que a grande maioria, assim, das pessoas físicas, né, normalmente precisa. Então, o direito civil é o direito comum. É o que a Certo. gente diz, é o direito comum, é o direito de todas as relações sociais. Tudo que a gente faz no dia a dia, na grande maioria, quando está falando de pessoa para pessoa, de pessoa física para pessoa física, de pessoa física para pessoa jurídica, a gente está dentro da área civil. Lógico que ela tem alguns desdobramentos, mas a grande parcela da sociedade fala de direito civil. Pensar em direito civil é pensar nos direitos pessoais das pessoas, no direito à propriedade, nos direitos que você possui de fazer ou não fazer alguma coisa. Eu estou pensando em direito civil, estou pensando no Código Civil Brasileiro, que foi alterado agora em 2001 e rege as relações sociais, especificamente as relações sociais, também as relações comerciais, porque o novo Código Civil revogou boa parte do Código Comercial, então ele rege também essa área de negócios, né? De pessoa física para pessoa jurídica ou de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Ele rege toda essa área. Na verdade, o direito civil é um dos direitos mais importantes que a gente tem, porque ele fala da sociedade como um todo, da pessoa, da propriedade e das relações sociais. Isso é direito civil. E as pessoas, assim, mais procuram um profissional em caso de separações, divórcios, coisas assim também? Também, isso é direito civil, né? Pensar em separação judicial, divórcio, inventário quando morre alguém, adoção, tudo isso faz parte do direito civil. Ok. E, na verdade, você precisa contratar um advogado, na grande maioria das vezes, para fazer, mas em alguns casos você pode conseguir um advogado para algumas pessoas que a lei determina, né? Aqueles são pobres na específica letra da lei, pode conseguir um advogado do Estado através da Ok. Procuradoria ou da Defensoria Pública. Entendi, beleza. E agora a trabalhista já é mais ampla, né? Ou não? Então, É que é diferente, né? É como se fosse cada outro uma é ramo, diferente outro da galho, outra, né? Na Tá. verdade, a Justiça do Trabalho e o Direito do Trabalho é um ramo especial, né? Especializado em trabalhista, em direito do empregado. Na verdade, quando a gente pensa em direito do trabalho ou Justiça do Trabalho, a gente pensa em direito do empregado. O empregador tem muito mais obrigações do que direitos nessa área. Então, quando a gente pensa em direito do trabalho, justiça do trabalho, a gente pensa em justiça, é aquela justiça social realmente, que quando não acontece nas relações contratuais, que é de empregado para empregador, Certo. a justiça do trabalho acaba tentando resolver, acaba entrando nessa seara para resolver. Então, na justiça do trabalho, na grande maioria das vezes, o empregado é que tem muito mais razão. Porque quando a gente pensa em empregado e empregador, a gente pensa numa balança. O empregado sempre embaixo, o capital, né? Sempre na parte de cima da relação. E quando a gente pensa em direitos do trabalho, a gente pensa em equiparação dessas duas partes. Porque o direito do trabalho veio para dar direitos aos trabalhadores para que ele tente se equiparar ao empregador. Isso quase nunca acontece, ainda que a lei beneficie o empregado, ou, na verdade, não é que ele beneficia, ele protege o trabalhador. Mas, muito dificilmente, esse trabalhador vai conseguir estar em paridade com o empregador. E a Justiça do Trabalho, quando tem algum processo, ela tenta fazer com que essa relação seja um pouco mais equânime. Mas é bastante difícil também. Ok, tá bom. Mas tem muitos casos todos os dias, né? Tem muito trabalhador. Embora depois da reforma trabalhista, agora em 2017, os trabalhadores tenham tido um pouco mais de medo de entrar na Justiça do Trabalho, de processar seus ex-empregadores. Na verdade, até essa época, a Justiça do Trabalho era superlotada, muito mesmo. Desses 2 anos para cá, a coisa diminuiu bastante, foi ficando bem mais... Os trabalhadores têm medo de entrar na Justiça do Trabalho. Justamente por quê? Porque a reforma trabalhista trouxe algo que inovou. Como, por exemplo, cada vez que um trabalhador perde um dos pedidos do seu processo, ele tem que pagar honorários para a parte contrária.
Ah, ok. E antes não Tá. havia isso, antes não tinha Certo. pagamento de honorário de sucumbência, e atualmente tem. E dificilmente o empregado vai deixar de pagar as custas do processo também. Ele pode conseguir a justiça gratuita, em algumas vezes consegue, depende do cada fato, especificamente de cada pessoa, né, do salário que ela ganha, para conseguir a justiça gratuita. Se ele não obtiver a justiça gratuita, ele vai ter que pagar, inclusive, as custas do processo. Cada vez que tiver que recorrer, tem que pagar um determinado valor. E isso acabou que os trabalhadores estão com um pouco mais de receio de entrar com ações trabalhistas. Ah, porque ele tem que pagar a parte dele e a outra parte também, Ele tem né? que pagar o advogado dele e ele tem que Ah, pagar a parte do outro todas as vezes que ele perdeu algum dos pedidos que ele fez na ação. entendi. Isso Ah, acaba complicando um pouco. Mas ainda tem muito processo, tem bastante tem processo. bastante Tem processo. bastante Ah, processo. entendi. Bacana. Muita coisa foi mudando, né? Às vezes a gente vê assim, a tecnologia tem ajudado, É né? verdade. Então, aqueles processos grandes que eram todos datilografados e tudo mais, É verdade. hoje já São processos via, digitais, são né? processos digitais, mais Hoje fácil serem localizados também, né? é verdade. E hoje a gente trabalha muito mais de casa, do escritório, no computador, do que no próprio fórum, né? Antigamente havia Certo. filas nas secretarias para verificar processos físicos. Ainda existem alguns processos Sim, físicos. aqueles mais antigos, né? Aqueles mais Mas assim, por antigos. exemplo, desse ano para cá, está tudo digital, né? Não, já tem mais, já tem uns 4 anos que está tudo digital. Ok, tá. Tudo, Então nós já você vai trabalha pelo menos buscar tudo quando você digital. precisa de coisas anteriores a isso, Coisa né? antiga. Ou quando você precisa dar um empurrãozinho que só o digital não consegue. Que às vezes Tá. você faz petições digital e o cartório não faz absolutamente nada, o cartório da vara. Aí você acaba indo lá para dar um empurrãozinho a mais. Porque assim, Entendi. graças a Deus que ainda existem pessoas por trás das máquinas, porque às vezes as máquinas não funcionam como deveriam. Sim, Principalmente verdade. para nós, advogados, que temos uma certa dificuldade de lidar com a máquina, né? A gente está muito acostumado com papel, com digitar processo, tirar cópia. Atualmente ficou bem mais fácil, mas a advocacia ficou muito, muito mais célere do que era antes. A tramitação dos processos também está bem mais rápida, por conta do Ok. PJE, que é o processo, na verdade, o processo digital, né? O processo da Justiça do Trabalho digital. Tá. Então, acabou ficando bem mais ágil. Então, na hora de fazer a análise também facilitou um pouco. Facilitou bastante. Porque agora você só pega o número do processo, você vai lá e pesquisa, entra no processo, você consegue ver tudo. Antes você tinha que tirar cópia, demorava, às vezes o processo não estava ali, estava concluso. Agora não, na tela do computador está tudo lá, muito facilmente. Ok. Então, mesmo assim, o juiz, quando antes de se tornar digital, tinha assim tantas deliberações para serem feitas, Sim. hoje é mais rápido. Então. É tudo mais rápido, né? Porque, na verdade, alguns toques do seu computador você acaba fazendo tudo. E antes não, precisava tirar o processo de um lado, vai para outro, aqueles processos muito grandes, vários volumes, acabava complicando um pouco. E você pode pegar algumas palavras-chave para depois, para ajudar o profissional na hora, né? Da Sim, defesa. fica muito mais fácil, muito mais fácil. O PJE, a gente teve dificuldade de se adaptar, mas depois dessa fase inicial, é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Okay. E os profissionais que estão se formando agora já, tudo digital, né? É tudo digital, facilitou muito, né? Quando eu estudei, eu nunca tinha ouvido falar em Google. Todo mundo hoje vai no Google e consegue tudo, né? É verdade. Muito facilmente. Você coloca uma palavrinha lá, aparece milhões de sites para você pesquisar. E na época que a gente estudou não era assim, né? Pelo menos não. A gente tinha que tirar xerox nas bibliotecas. E tinha que estudar aquele vademecum, né? O vademecum. Na época que eu estudei nem tinha vademecum, para você ver. Entendi. Cada livro era separadinho, né? Eu tinha um Código Civil, um Código Penal, uma CLT. Atualmente está tudo sintetizado num vademecum, né? Certo, entendi. Que é muito mais fácil de E em 91 entrou aí em vigor o Código de Defesa do Consumidor. Sim. E aquilo realmente deu certo, né? Você vê que cada estabelecimento tem o seu livrinho lá. Então, na verdade, assim, não deu certo no sentido de que passou-se a ter mais conhecimento, mas ainda falta muito no Brasil para realmente ser cumprido o Código de Defesa do Consumidor. É uma lei excelente. Se ela fosse cumprida integralmente, era maravilhoso. Mas, infelizmente, ela acaba não sendo cumprida. Muita gente ainda não conhece.
Só que assim, as pessoas tinham que conhecer mais para poder cobrar mais. Ok. Se tivesse mais conhecimento, as pessoas cobrariam muito mais e teriam um retorno melhor. Porque essas grandes empresas de varejo, elas acabam muitas vezes desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor. Eu também já trabalhei com isso e aí eles entendem, dificilmente eles fazem um contato com o advogado, por exemplo, faz um panfleto de promoções. Eles nunca falam com o advogado antes para ver se está tudo ok. Primeiro eles mandam certo, okay. pro O povo. marketing que faz. Aí quando dá problema, daí eles mandam para a gente analisar. Aí não adianta mais, porque já teve o problema, né? Mas ainda assim, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei maravilhosa que tem que ser cumprida cada vez mais, de conhecimento. As pessoas precisam conhecer mais para fazer com que ela seja mais cumprida. Mas Sim. ela é muito inovadora, né? É. Então, por isso ainda demora um pouco para assim, ser assimilado por todos, né, da sociedade. Mas ela é importantíssima. E a gente vê que com o crescimento do e-commerce, está muito difícil acompanhar tudo, né? É verdade. É verdade. O e-commerce começou a ficar de uma forma que a gente parece estar sempre ultrapassado, né? Que Exato. tudo está indo para cada vez mais rápido e a gente está ficando ultrapassado, a gente está ficando para trás. Às vezes eu me sinto uma velha na frente do computador, que eu falo, meu Deus, o que é isso? De onde saiu isso? E a gente acaba tendo uma dificuldade de se atualizar. Porque, na realidade, assim, a informação, hoje ela é exponencial. Sim. Mas o conhecimento continua sendo linear. É verdade. Ele tem que ser devagar. Devagar, então, gradativo, é muito difícil. E aí, para a moçada que já nasceu digital, fica mais fácil, né? Eu tenho um sobrinho, acho que de 12 anos, por exemplo, e ele, assim, ele sabe tudo. Você pergunta, ele sabe, ele tem canal no YouTube, ele tem não sei o quê, ele tem plataforma no Facebook, no Instagram, em todos os lugares, e sabe muito facilmente lidar com isso. Que a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, porque isso passou a fazer parte da nossa vida quando tinha, 30 anos, passou a fazer parte da minha vida, há uns 20 anos atrás. Agora, para a moçada, elas já nasceram digitais. Elas pegam um telefone e um computador que eu falo, gente, como é que eles sabem isso? Eles pegam o telefone com fio e falam assim, nossa, isso daqui tem fio. O que é isso, né? É muito engraçado. Fax, então, eles não sabem nem o que é, né? Não, verdade. O fax é bastante antigo já para essa moçada. Sem dúvida. Mas bacana. Ô Carlinha, e o que você vê, assim, de novas tendências aí para a área de direito aí? Então, na verdade, o direito, ele não é tão... Não evoluiu. A base continua fundamental, né? Então, ele não evoluiu tanto como em algumas outras profissões. Lógico que a gente tem áreas novas, como você mesmo citou, o direito digital, mas ele ainda está um pouco, como que eu posso dizer, um tanto quanto estagnado. Por quê? Porque quando a gente pensa em direito, a gente pensa em leis. E as leis demoram muito tempo para que, na verdade, se atualizem, porque daí precisa todo um processo legislativo, dos nossos políticos, para que eles mudem. Então, as leis, elas têm dificuldade, não é dificuldade, elas são mais lentas para entrar em vigor, para serem criadas novas leis. Então, isso acaba deixando o direito um tanto quanto mais lento em relação às outras profissões. Mas isso não é de todo ruim, né? Porque toda vez que a gente pensa numa alteração, a gente pensa numa dificuldade, numa mudança para a sociedade. E as leis fazem isso. Na verdade, cada vez que surge uma lei nova, é uma mudança. E aí, primeiro é um choque, até que a gente tente se acostumar com aquilo. E o direito é isso, na verdade. Por isso que ele não é tão rápido como algumas profissões, algumas áreas do conhecimento. O direito é um pouco mais lento, assim, não tenho dúvida. Quando uma lei é promulgada, às vezes ela é promulgada hoje, mas ela entra em vigor daqui a 2 meses. Pode ser. Né? Isso daí. Não é difícil para acompanhar isso daí? Porque... É muito difícil, é muito difícil. Você tem coisas antigas que você fala assim, mas isso daqui era antes da lei, isso daqui agora...
Na verdade, o profissional do direito ele tem que estar atualizado, ele tem que estar estudando todos os dias, ele tem que estar se atualizando, porque senão ele fica para trás. Você tem leis novas todos os dias. Todo dia tem leis novas, em diversas áreas. Então, a gente tem que conhecer pelo menos as da nossa área, porque senão fica bastante complicado. Agora, assim, se você quiser acompanhar de todas, você não vai conseguir. É muito difícil. Embora existam muitas leis novas, todos os dias tem leis novas, mas não são de todas as áreas, é uma de cada área diferente. A gente tem que acompanhar, principalmente a da nossa área. Mas, assim, é possível que uma lei já entre em vigor imediatamente após a sua publicação, pode ser que ela entre em vigor 90 dias depois, pode ser que até entre um ano depois, como são os grandes códigos, né? O Código Civil, por exemplo, entrou só um ano depois em vigor todas aquelas alterações. Porque como eram muitas alterações, até que os profissionais tivessem conhecimento dessas alterações, é que, na verdade, ele entrou em vigor. E o negócio da interpretação da lei? Então, isso é uma coisa muito complicada, mas é isso que faz com que o direito seja fascinante, né? Porque cada um que lê tem uma análise diferente, né? Tem uma interpretação diferente. E aí, com isso, você consegue. O ruim é ter decisões judiciais diferentes para casos muito similares, mas depende daí da capacidade do advogado de interpretar da forma como, lógico, precisa para o cliente dele e dele convencer o juiz ou quem tiver que julgar determinado processo. Mas isso é a coisa mais fascinante que a gente tem no direito, essa possibilidade de uma interpretação diferenciada para cada caso específico. A gente vê, inclusive, nos filmes, nas novelas, aquelas coisas que você fala assim que o caso está perdido, mas de repente vem um fato novo, vem umas coisas novas lá que mudam tudo, né? É verdade. Na verdade, eu sempre falo para os meus alunos que, assim, o que a gente vê na televisão não é direito. Aquilo que a gente vê na televisão é algo que é bonito, mas que não é direito, na verdade. Principalmente o que é visto em novela e em filme não é direito. Que aquilo é uma fantasia. Direito é de outra forma. O direito é muito diferente do que está lá. Lá, na verdade, tem toda uma história por trás que eles querem que seja passado, que é de uma determinada forma, mas aquilo não é direito. Uma sala de audiências não é como mostra nesses filmes, essas TVs. Na verdade, é muito diferente. Só você vendo realmente no fórum como é, que você vai saber como é, na verdade, uma audiência. Aquilo que tem na televisão é um circo, né? Na verdade, é algo para chamar a atenção dos telespectadores, para que eles sintam vontade cada vez mais de assistir. Mas, na verdade, não é bem assim. Mas que existe, sim, mudanças em casos, fato novo, isso é perfeitamente normal e comum acontecer nos processos. Tá ótimo. Farinha, nós estamos nos instantes finais. Eu gostei muito do nosso bate-papo. Eu também. Muito esclarecedor aí. Que bom. Tá? Queria que você deixasse uma mensagem aí, principalmente para o pessoal do ensino médio que está pensando aí em trilhar direito e os seus contatos também. Então, eu sempre pensei, desde que eu comecei a lecionar, que todos devíamos conhecer um pouquinho do direito. Principalmente a garotada do ensino médio. Sabe, mas eu ainda acho que deve começar desde o maternal, a conhecer um pouquinho de direito. Se conhecer um pouquinho de direito constitucional, pelo menos, saber quais são os direitos de todos os brasileiros que estão na Constituição. Se conhecesse o artigo 5º, já estava legal. Porque, assim, porque a gente acaba... O direito é muito difícil de conhecer, de estudar. Mas se a gente passasse a conhecer desde pequenos direitos que nós temos... Doses homeopáticas, né? Em doses homeopáticas, isso mesmo. Cada dia aprendendo um diferente e a criançada, os jovens, eles têm muito mais facilidade de aprender e de inovar e de conhecer novas possibilidades e de cobrar os seus direitos. Eu acho que é importantíssimo. O direito é uma carreira fascinante para quem quer defender os mais fracos, para quem pretende defender a sociedade. Eu penso em direito sempre como defesa, nunca como ataque. Por isso é que, na verdade, eu fui estudar, eu fiz mestrado, fiz doutorado e leciono agora para graduação. E, assim, eu vejo o brilho no olho da moçada que quer se formar, porque eles querem fazer justiça, eles querem defender as pessoas, defender os grupos mais simples da sociedade. Oprimidos, né? Oprimidos, tudo que a gente pensa que pode
A gente vê todos os dias aí na TV muita gente sendo penalizada de formas erradas, né? Esses estudantes querem, na verdade, tentar fazer justiça em relação a isso. Ok. Bem, meu contato tá no Facebook, né? Carla Angélica, no Instagram também. Meu e-mail é angelica.carla@gmail.com. E se vocês quiserem entrar em contato, basta enviar um e-mail que eu estarei lá para responder. Obrigada. Obrigada, Kendi. Muito obrigado, viu? Obrigada a Prazer você. enorme ter tido Prazer você. foi meu. Obrigada. Internautas, com os agradecimentos a essa grande profissional, Carla Angélica, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.